Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim dar notícias. Como eu postei o último vídeo, eu acabei não conseguindo postar o próximo, né? Vamos dizer assim, porque eu vou explicar algumas coisas pra vocês agora que eu tava vendo alguns comentários. Não deu tempo de eu ficar olhando muito, então eu vi que bastante gente fez perguntas e tudo mais. Eu vou tentar explicar mais ou menos pra vocês como foi essa experiência, tá? Como eu disse no vídeo, a gente recebeu essa notícia do furacão Mateu na sexta-feira passada. E a gente não se preocupou muito e tal, porque ele ia passar pela costa e não tinha chance nenhuma de afetar a gente aqui. A gente mora em Kissimmee, para quem tá chegando agora no canal, bem próximo a Orlando, uma cidade colada em Orlando. Então, a gente ficou bem tranquilo, nessa semana que passou. Só que na quarta-feira começou uma especulação de que ele poderia afetar Orlando. E afetando Orlando, provavelmente afetaria um pouco aqui Kissimmee, que é bem próximo, assim, é bem colado. Então a gente começou a ficar um pouco mais preocupado e a gente viu que estava todo mundo se preparando para o furacão e tudo mais. Então a gente começou a ficar um pouco mais em alerta. E aí começamos a fazer os preparativos que eu mostrei para vocês, mas nós estávamos tranquilos, porque assim, não tinha nenhum risco dele, porque ele passou nível 4, né? Meu Deus, me fugiu a palavra agora. Categoria 4. Ele passou na categoria 4 aqui, então foi o tornado mais forte que passou aqui nos últimos 10 anos. Então as pessoas começaram a se preparar realmente, ficaram bem assustadas. E como a nossa primeira experiência aqui, a gente meio que foi seguindo as pessoas por precaução, porque as pessoas já estão aqui, já estão acostumadas, né? E nesse quesito, o governo aqui, né, eles são todos muito preparados para isso. Então, eles mandam alerta o tempo inteiro, toca alerta no seu telefone, você recebe SMS com notícia o tempo inteiro. No canal da Previsão do Tempo só passou isso 24 horas por dia. Eu recebi e-mail direto de um site que a gente se cadastra aqui, que é de previsão do tempo também. Então, assim, direto, eles já mandam normalmente esses e-mails, assim, com chuva mais forte que vai ter, com ventania mais forte que vai ter. E por causa do furacão, a gente estava recebendo muito e-mail, assim, tipo, 2, 3 por dia, atualizando do que estava acontecendo. E aí eles falam quais são as áreas afetadas, qual vai ser, o que vai afetar essas áreas. Por isso a gente estava um pouco tranquilo, assim, né? Que algumas pessoas falavam, nossa, mas você não tava com medo? Eu sou uma pessoa calma, assim, eu tava tranquila, eu tava me sentindo segura. Apesar do meu marido achar que eu fico nervosa, não é que eu sou nervosa, eu sou bem precavida, então eu tava mais preocupada em fazer todos os preparativos para ter certeza de que eu ficaria bem, porque eu tô grávida, pra quem não sabe, eu tô grávida de 6 meses e meio, eu tenho uma filha de 2 anos, então eu não posso simplesmente não me preparar pro caso de acontecer uma falta de luz ou de alguma coisa a mais. Por que essa preparação toda? Por que essa comida toda que eu comprei? Como algumas pessoas falaram, nossa, você comprou comida para 200 anos. Gente, porque é o seguinte, a previsão, o alerta que eles mandaram aqui pra gente é que poderia ter alagamentos na rua, ou ventania forte que podia fechar vias, ou fechar mercados, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, isso não quer dizer que é só um dia, entendeu? Não é só no dia que vai passar o furacão. De repente, não é um dia só que vai ficar sem luz. Você não sabe quanto tempo eles vão conseguir para restabelecer a luz, restabelecer a água, pro caso de ter faltado, sabe? Então, pode ser que demore. Você não sabe o quão grande vai ser a tragédia, se fosse uma tragédia, porque graças a Deus, eles aqui nos Estados Unidos são super preparados e mega organizados com isso. E é muito legal porque as pessoas obedecem, sabe? Elas respeitam os alertas e tudo mais. Então, assim, é maçante, é um pouco assustador o tanto de alerta que a gente recebe, mas qual é a função deles? Qual é a intenção deles com isso? É que muita gente, principalmente aqui na área de Orlando, muita gente que mora aqui, acho que na costa da Flórida toda, assim, é muita gente nova, são muitos estrangeiros. É gente que não pegou um furacão de verdade, assim, sabe? Porque, assim, eles têm alerta de furacão, assim, muitas vezes. Assim, a gente teve um mês passado, assim, mas era mais fraco. Esse veio na categoria 4, ele já veio destruindo Haiti, então,
Assim, sabe? Era uma coisa séria, eles precisavam provar que era sério. Como eles recebem isso direto, tem muita gente que já não dá mais valor, assim, sabe? Ah, vai mais um que vai passar e não vai dar nada. Muita gente falou isso. E assim, como a gente sabia que estava na costa, muita gente não estava se preocupando. Então, eles são bem maçantes com isso, por quesito de segurança mesmo. Que nem me perguntaram, por que que não podia sair de casa? Por que que se saísse de casa recebia uma multa? Gente, é por segurança. Eles mandam um alerta por segurança. Pra você não sair da sua casa pra sua segurança. Então, assim, é pra precaução deles, assim, pra você não culpar o governo também depois, né? Culpar a polícia, culpar o bombeiro, culpar todo mundo, como é que a gente faz no Brasil, né? A gente culpa todo mundo sendo que a gente tá fazendo errado. Fica dentro de casa. Era a ordem que eles estavam dando. Fica protegido, fica em segurança pro seu bem. Pra eles não terem mais trabalho de uns abestados que vão lá querer saber o que tá acontecendo lá na praia e aí dá uma merda, entendeu? Desculpa o palavreado, mas é bem isso que acontece, que tem uns besta que vão querer filmar, que vão querer fazer sensacionalismo e vão lá pra beira da praia pra filmar, em vez de respeitar o toque de recolher, em vez de respeitar o, o toque de deixar a casa. Me desculpa, gente, como eu tô grávida, eu ainda tô com falha de memória, assim, então me faltam as palavras. Mas eles tiraram as pessoas todas da costa, né? Então, eles vão na casa mesmo, eles batem na porta. A polícia vai na tua porta e te tira da tua casa. E tu vai pra um abrigo, entendeu? É isso e ponto, tu não tem escolha. Então, eles passam, e se eles passam dentro do teu condomínio, passa um caminhão de bombeiro dando toque de recolher, dando aviso. Então, assim, eles são totalmente preparados. É lindo de ver, assim, é triste que tem que ter isso, porque é uma área, são meses aqui, acho que é de junho a final de outubro ou junho a final de novembro. Cada um fala uma coisa, que é época de furacão aqui, de tornado. Então, assim, é triste que tenha que ter isso, mas eles são totalmente precavidos. Então, que bom que são assim, porque, olha só, com toda essa estrutura que eles tiveram, o que que aconteceu? Uma morte foi registrada, pelo menos, me desculpa se eu tô dando a informação errada, mas pelo menos até onde eu sei aqui, até onde eu acompanhei até agora. Uma morte foi confirmada aqui na Flórida, até ontem, né? Que foi onde eu tava acompanhando as notícias. E não foi por causa do furacão, foi por um ataque. Quer dizer, foi, mas indiretamente. Foi uma moça que teve um ataque cardíaco não conseguiram chegar nela a tempo para poder resgatar e dar os primeiros atendimentos devido ao furacão, tá? Mas não foi diretamente o furacão que, sei lá, devastou a casa dela ou coisa nesse sentido, tá? Então, assim, eles são muito preparados e rígidos, assim, sabe? Então, por isso que tem aquela multa e por isso que tem cadeia. Por que que você não obedeceu? Você tem que obedecer. Aqui é lei, é lei. É autoridade, oficial é oficial. Você tem que obedecer o que eles falam, entendeu? Não tem essa. Não é jeitinho brasileiro como a gente tá acostumada. E eu admiro muito eles por isso, sabe? Por respeitarem. É muito legal, porque eu fico pensando, gente, se fosse no Brasil, eu não tô falando mal do Brasil, gente, mas eu fico pensando, se acontece uma tragédia dessa no Brasil, o quão despreparados nós somos, sabe? Assim, o que que o nosso governo ia fazer? A gente não tem polícia pro dia a dia, imagina pra uma ocasião dessa. A gente não tem bombeiro, resgate suficiente, não tem hospital. Imagina numa situação dessa, gente. Como que seria isso? Me fala. Sabe, não é falar mal do Brasil, mas infelizmente, é o que aconteceu lá no Haiti. Eles não tinham preparação, sabe? As casas são tipo palafita, lá vai voar tudo, você dá um espirro, voa a casa. Infelizmente. Graças a Deus a gente estava num lugar em segurança, por isso eu estava muito tranquila, eu estava acompanhando as notícias, tinha muita gente me ajudando também, que mora por aqui, dando notícias, dando instruções pra gente, então eu tava tranquila por causa disso. Muita gente fala, ah, você não tava com medo? Eu, assim, confesso que uma hora deu um medinho, assim, sabe? Principalmente na hora que eu fui ali fora e vi o vento, né? Que eu não consegui gravar tudo pra vocês porque tava de madrugada. E, tipo assim, não dá pra eu ficar gravando ali fora, falando qualquer coisa nesse sentido, por causa dos vizinhos. E não dava pra filmar lá fora porque tava escuro, não tem como eu colocar uma luz imensa lá pra fora, nem com o flash da câmera não tava dando pra filmar pra vocês, por isso eu não filmei de madrugada. Mas assim, choveu forte, com muito vento. Mas assim, uma coisa que a gente tava esperando, sabe?
Então, assim, a precaução deles pra gente não sair de casa é pro risco de alagamento. Teu carro vai e passa na água, fica preso. Ou voa uma placa, pelo amor de Deus, bate numa pessoa. Deus me livre, não consigo nem imaginar essa cena. Coisas desse tipo, sabe? Você não sair de casa pra não correr esse risco. Então, tipo, por isso que as coisas não abriram. Porque os funcionários teriam que ir trabalhar e ia colocar a vida de um monte de gente em risco. Pra quê? Por isso que eles são precavidos e compram as coisas antes. Porque pro caso de ficar 2, 3 dias sem abrir o mercado, você tem comida suficiente na sua casa. Pro 2, 3 dias sem luz, você tem comida suficiente, você tem água suficiente. Então, assim, é muito bacana a preparação que foi feita, todas as instruções que foram dadas. Por exemplo, é a nossa primeira vez aqui, a gente tá há 3 meses nos Estados Unidos, a gente conseguiu fazer tudo certinho, porque a gente tinha informação. Então, assim, foi bem tranquilo. Graças a Deus, eu não sou uma pessoa que fica nervosa. Eu também evitei de ficar pensando e pesquisando muito. Vocês viram que eu até falei que meu marido estava pesquisando mais, porque eu não queria criar uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido, porque eu tô grávida, então não ia ser bom pra mim. Deus me livre, me dá alguma coisa, um nervosismo, uma falta de ar, uma queda de pressão por causa de nervoso, não sei. Aí eu não posso ir para um hospital ou não ficaria complicado para sair na rua e tudo mais. Bom, enfim, é só mais para dar um feedback para vocês de como é que foi. É, como eu disse, muita informação, tudo bem tranquilo aqui. Eu não tô mais acompanhando, porque, como eu tô dizendo, eu não quero ficar nervosa. Porque o que eu ficava pensando muito, 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 era nas pessoas que são debilitadas, sabe? Aqui tem muita gente que anda de cadeira de roda, que são obesas e tem problemas daí, estão na cadeira de roda, são idosos, ou pessoas que têm problema respiratório, ou pessoas que estão internadas em hospitais. Eu só ficava pensando nessas pessoas, sabe? Como você vai tirar essas pessoas que precisam de aparelhos dentro do hospital e para um outro abrigo que de repente, eu não sei, sabe? Eu não sei como é que tava sendo. Eu imagino o trabalho imenso que foi para tirar todo mundo da costa, assim, sabe? De hospitais, essas pessoas mais idosas com dificuldade de locomoção. Então, assim, isso estava me preocupando, sabe? Mas eu tenho certeza absoluta que eles são super preparados para isso e com certeza conseguiram fazer tudo isso a tempo. Então, assim, eu fiquei mais tranquila, vendo que tava tudo funcionando, tudo dando certo, e não teve más notícias de mortes e tudo mais. Então, graças a Deus, foi tudo bem. Eu continuo orando, porque ele continua passando, né? Ele ainda tá indo. Ele tava na Carolina do Sul hoje, se eu não me engano. Gente, desculpa, eu não posso falar muito que eu fico ofegante. Então é isso, eu só continuo orando para que ele vá pro mar, para que ele perca força. Ele já tá diminuindo a força dele, pelo que eu fiquei sabendo. Então, assim, eu não... a minha preocupação maior é que tivesse um desastre maior, mas eles também evacuaram o pessoal lá na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, se eu não me engano. Então, acho que vai passar e vai ficar tudo bem no final. Graças a Deus a gente vai poder respirar aliviado daqui a algum tempo. Acho que amanhã, no máximo, já passou tudo isso. Então, essas notícias que eu quero dar pra vocês, tá? Por isso que eu tô muito tranquila. Eu quero agradecer demais, de coração, a todos que estavam em oração e pensando em pensamento com a gente, pelos comentários que vocês deixaram, e que estavam rezando pela minha família e que estavam se preocupando se a gente estava bem. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? E graças a Deus tudo passou e agora voltar à vida normal, tá certo? Torcer pra ele não voltar pra costa, mas eu acho que essa informação é furada, acho que não existe essa possibilidade, né? Vamos rezar pra que não exista isso. Tá bom, gente? Muito obrigada por tudo, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um beijo e a gente volta à rotina normal. Tchau!